Vamos ver o que vai acontecer aí, se ele vai poder jogar ou não. Bruno Henrique esquece, está em recuperação. Arrascaeta, reforço muscular, esquece. E o Davi Luiz em transição física, mas eu acho que ele não está inscrito. Tá até na linha fina ali, é isso aí. Não pode jogar. Então esquece. O Davi Luiz, eu não considero o Davi Luiz nem desfalque, porque o Davi Luiz mal jogou. Então só é desfalque, o cara que joga, uma hora fica fora, né? Mas o Davi Luiz nem jogou, é que nem o William no Corinthians, né? Mal é desfalque, porque mal atuou ainda, né? Então tá aí, ó. Então vamos lá, Pedro, Bruno Henrique e Arrascaeta, tá? O Pedro aí, o único com chances, né? O único desfalque aí com chances de ser relacionado, né? Então é o seguinte, tudo certo aí, gente? Podemos voltar? Maravilha. É o seguinte, eu quero saber sobre Copa do Brasil, jogo contra o Atlético Paranaense. Flamengo com esses desfalques, com essas lesões, Prates, e aí um time com 3 competições ainda pela frente. A Copa do Brasil é a prioridade do momento ou o Flamengo tem que pensar um bocadinho mais no Brasileiro, pensar lá na Libertadores? O que você acha? Pelo que falou o Renato, a Copa do Brasil é a ficha 1 nesse momento do Flamengo. Sim. Qualquer coisa que seja feita em relação a preservar ou tirar alguns jogadores que fisicamente estariam desgastados da Copa do Brasil para esses jogadores atuarem no Brasileiro, eu vou ficar surpreso. O Atlético Paranaense também joga 3 competições, William. Não parece, mas joga. Tá na final da Sula. E o Atlético Paranaense é uma equipe que nas Copas tem dado uma resposta muito melhor do que no Campeonato Brasileiro, por exemplo. Agora, o que o Renato falou, principalmente depois do empate do Cuiabá, me leva a acreditar que amanhã em Curitiba ele vai colocar todo mundo que tem disposição ou está à disposição para jogar. Só não vai jogar quem realmente não tem condição de jogar. A gente mostrou na tela aí jogadores contundidos ou que recuperam-se de contusão. Fora isso, eu acredito no Flamengo inteiro. Todo mundo para jogar. Não acredito, William, pelo que tem falado o Renato, pelo que tem trabalhado o Renato no Brasileiro e pensando em Copa do Brasil, a Libertadores está no final de novembro apenas, e parece que em Curitiba é o time principal. O Flamengo está tratando a Copa do Brasil, pelo discurso do Renato, com seriedade, como ficha 1. O brasileiro quer dizer que ficou para trás? Não. Mas o brasileiro está 10 pontos atrás do Atlético. Está muito difícil para o Flamengo buscar a liderança. A gente também tem de pontuar isso. O Flamengo está a 4 jogos de ganhar uma Copa do Brasil e está a 10 pontos e alguns jogos de tentar ganhar o brasileiro. Eu acho que não vai abrir mão do brasileiro, mas nesse momento a Copa do Brasil está mais perto, faltam menos jogos e a possibilidade é maior de ganhar a Copa do Brasil que de ganhar do brasileiro. Acho que o Flamengo vai entrar inteiro em Curitiba, então não vai jogar quem não pode. Eu acho que não tem essa conversa não, Ivana. Pô, peraí. Jogador, é o que o Renato fala, não é poupar. Esses caras não podem jogar, não dá. Vamos ver se o Pedro pode. Não tem como fazer escolhas. Não tem escolha, esses caras não podem jogar. Você vai ainda poupar alguns outros num mata-mata com o Atlético Paranaense, onde você é favorito, né? O Atlético Paranaense não está classificado ainda, é um confronto duro. Não pense que é aquele Atlético Paranaense que tomou 3-0 do Flamengo no Maracanã, porque aquele Atlético Paranaense também era o time alternativo do Atlético Paranaense, não estava completo também. E aí mata-mata, é outro foco, é outra mentalidade ali para o jogo. Então, assim, mas o Flamengo é favorito. Se é favorito, você já tem desfalque, você não tem o que negociar, né? Não tem. E o Renato, ele não está fazendo escolhas. Por isso que ele fica pistola nas coletivas. Não que eu concorde com esse comportamento dele nas coletivas, mas ele tem razão no sentido de que não é uma escolha que eu estou fazendo. Eu tenho isso, não, esse aqui pode jogar, mas eu não quero. Ele está escolhendo o time de acordo com o que ele tem e tentando preservar alguns para não estourar e ficar fora não sei quantos jogos, sabe? Então, essa matemática, esse equilíbrio de pratinhos é muito difícil fazer. E quando ele fala só quem a gente está aqui dentro sabe, sim, porque são só as pessoas que têm acesso aos resultados dos exames, treinam o tempo todo lá junto com os jogadores, têm o feedback dos jogadores. Então, é isso. Mas o que me parece, até por essa reação dele nas entrevistas, é que é isso. Vamos com o que temos de melhor no momento. Sim. Não que seja o ideal, mas é o que dá para fazer e o Flamengo está brigando, sim, com as mesmas forças nas 3 competições. É o que me parece. É a leitura que eu consigo fazer dentro do que a gente consegue acessar o Flamengo, né? Sim. Você olharia com alguma prioridade para alguma composição? Até a Copa do Brasil, 2 jogos para ir para a final, Abel. Caramba. Sim, eu olharia com prioridade para o próximo jogo. É isso, né? É isso. Hoje é terça-feira, amanhã tem uma decisão de Copa do Brasil.
Copa do Brasil é um campeonato importante para todo mundo e eu acredito que para o Flamengo também. Como um título a mais e como grana, que entra muito. Quem ganha muito, né? Lembramos que assim, o Flamengo é um time equilibrado financeiramente, mas também passou pelo período de pandemia, como todos os outros, né? Mas Aliás, a pandemia ainda está aí, né? 50% de público, né? Assim o negócio também, né? Então, passou por dificuldades também, né? Tem uma folha salarial alta que eles precisam cumprir, precisam pagar. Então, precisam de receitas. Vou citar o Palmeiras de novo. Por que o Abel é elogiado ou etc.? Porque ele ganhou Libertadores e Copa do Brasil. A Copa do Brasil, como qualquer título, é um título que, além de tudo, dá vaga para a Libertadores. Ah, mas o Flamengo está na final. Ele pode ganhar, pode perder. Se ele perder a final, ele não tem vaga garantida. Ah, mas no Brasileiro, ele vai entrar pelo Brasil. O Flamengo... Queria ver, já imaginou se o Flamengo ganha a Libertadores, a Copa do Brasil e o Brasileiro? Como fica a cabeça não é possível? Como é que é a divisão de vagas? E não é possível? É possível. É possível, está disputando, está na briga, tudo bem que dependeria de um tropeço. Mas a possibilidade ainda existe, do Galo, então, vamos fazer a conta? O Galo pode ganhar o Brasileiro e a Copa do Brasil. Né? Mas o único que pode ganhar a tríplice é o Flamengo. Tem gente que coloca a tríplice, o Mundial, como parte de uma tríplice coroa, aí o Palmeiras também teria chance, né? Porque o Palmeiras... É que o Brasileiro ficou complicado, né? Ficou bem difícil, né? Mas ainda teria alguma chance e tal. Mas vamos lá. Vamos fazer a conta aqui. Nem me pergunta como ficaria a divisão de vagas. Não, eu não tenho... Não, pelo amor de Deus. Minha cabeça ia entrar em parafuso. Se o mesmo time ganha as 3, eu nem sei como ficaria. Eu também não sei. Mas voltando ao assunto das lesões. Vai lá. Fui eu que fugi do assunto. Não, então relaxa. eu vou voltar ao assunto. Eu acho que não tem que priorizar. O Flamengo, ele tem que tomar cuidado e saber bem quem pode jogar e quem não pode, né, nesse jogo de amanhã. Como no jogo do fim de semana do Brasileiro, ele tem que pensar a mesma coisa. Ou seja, para não estourar, para não arrebentar, para não lesionar um monte de jogador. Quem tiver bem à disposição e sem risco de lesão, tem que jogar amanhã contra o Atlético Paranaense, na minha opinião. É um jogo de mata-mata, semifinal de Copa do Brasil, tem que jogar. Ele pode até pensar em poupar no final de semana, no Brasileirão. Ah, mas como assim? O Flamengo está disputando... Mas vamos fazer a conta aqui, ó. Vamos lá. Simples. Copa do Brasil. Confronto contra o Atlético Paranaense, certo? O Flamengo é favorito? Vai ser fácil? Não vai, mas o Flamengo é favorito. Todas as condições de passar. Se perder, tem corneta ou não? Vai ter uma cornetinha disso. Sempre tem. Cornetinha? Sempre tem corneta. Se for eliminado pro Atlético Paranaense? Sempre tem. Sempre Poupa tem. jogador e perde para você ver. Não. Se não poupar... O Flamengo do Jorge Jesus foi eliminado pelo próprio Atlético Paranaense na Copa do Brasil. É que talvez a questão ali é que o Jorge Jesus estava chegando, era um começo. Ele chega e depois daquele período de treinamento, durante a Copa América, ele já tem de cara o Emelec pela Libertadores e o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Já tem mata-mata em sequência. O Emelec é suado e o Atlético Paranaense rola a eliminação nos pênaltis. Era começo. Já não é bem... Para o padrão do futebol brasileiro, já não é bem um começo do Renato, né? Então, e ele já passou por coisas mais difíceis, até na própria Libertadores. O Jorge Jesus não foi cornetado por causa dessa eliminação, porque ele ganhou os outros. Exato. O Jorge Jesus foi eliminado, mas depois ele jogou muito e ganhou 2 títulos. Então, Abel, ninguém fala nada. A derrota para o Emelec... Ele estava 2 competições, gente. É isso que eu estou falando. Aí o pessoal critica porque o Renato reclama que não tem jogadores. Gente, são 3 competições. Não é fácil. É muita coisa. É muita coisa. Por isso que tem jogador machucado, por isso que ele tem que escalar o time não ideal. Entendeu, sabe? Não, isso que ele contratou um monte de gente, o Flamengo. Isso porque tem elenco, né? Mas eu acho que só tá nessas 3 competições porque tem elenco, né? Contratou um monte de gente que eu digo, para isso que o Flamengo vai atrás de jogadores reservas do mesmo nível dos titulares. Ou tão bons quanto os titulares, para ter reposição. Porque um time que disputa com chance de ganhar vários campeonatos, ele não pode jogar o tempo inteiro com os mesmos 11. Por isso que outro dia aqui eu defendi quando... Diante do América, eu sempre volto nesse jogo. Diante do América Mineiro, dias antes de viajar a Guayaquil, o Renato, alguns jogadores nem viajaram para Belo Horizonte. Sim. Por quê? Ele tem time para jogar contra o América, mesmo poupando alguns. Sim. Ele não pode jogar sempre com os mesmos 11, jogando a cada 3 jogos, até com o desgaste emocional que trazem as partidas de mata-mata, vai acabar lesionando os jogadores. Como todos os clubes. O Flamengo, a gente mostrou uma lista ali. O Palmeiras também tem, o Galo tem seus lesionados, o Santos, o Corinthians com o William, o Santos com o Batistão, todo mundo tem. Sim. Porque é muito jogo. Sim, Batistão é desfalque mesmo. Bom, é o seguinte, pega a tela aí, Batistão é desfalque, será?
Coloca Claro que a tela é. de novo. Coloca a tela de novo dos desfalques do Flamengo. Vamos lá, por favor, por favor. Você Bahia mete com Rossi. Você mete um Batistão no meio do Flamengo, Aí, gente. aí é demais, é demais. Aí eu tenho que ficar triste, É o que né? o Santos tem no momento. Eu já falei que eu acordo sempre de bom pra humor. hoje. O dia é que me deixa, às vezes, de mau humor ou aborrecido. O Abel agora começa a me aborrecer já com esse papo, Abel. Não dá, Abel. Ficar de mau humor aqui. Quis Ficar dizer que depressivo. todos os clubes, por jogarem muito, E têm vem seus seus problemas. dramas, né? Verdade. Ó, vamos lá, vamos olhar aí. O Pedro é reserva. Pedro é reserva. Pedro é Nossa reserva. Senhora. O Davi Luiz nem jogou direito. Jogou um jogo. Ah, mas ele titular. era titular, né? Tudo bem, mas ele mal estreou, gente. Então, Mas Eu, ele assim, chegou ontem, já ele foi mal titular. estreou. Jogou um jogo, jogou Mas outro. virou titular. Tudo bem, mas nem deu gostinho, nem dá pra sentir falta. Fica aquela coisa, mas... Ah, sim. Pela Claro que qualidade dá, dele. Pelos sei, mas- substitutos. Mas então, ele fez um jogo, ok, foi bem, até salvou uma bola, foi na Libertadores, né? Foi na Libertadores. Até salvou um chute lá, travou um chute. Foi contra o Barcelona de Guayaquil no Maracanã. É, exatamente. É que o Prats falou que não escalaria o Davi Luiz, lembra? O Prats falou isso. Não escala o Davi Luiz, imagina, mal chegou o Prats. Não pode falar que o Davi Luiz é desfalque. falou que era uma Falou e temeridade. machucou. Olha lá, ele Mas falou que por nem isso que escalaria. ele falou, porque ele chegou, tinha não sei quanto tempo sem jogar, e aí ele entrou em campo e machucou. Então, ele tinha razão. por essa- não Não, corneta o Prats. Não foi isso, Não. não. Ele falou que o Davi Luiz podia comprometer. no Comprometer jogo. tecnicamente no jogo, não era Fisicamente lesão. também. Por causa Era- da condição física. era Vocês comprometimento gostam de cornetar técnico. o pobre do Prats. Ó, vou te falar, você tá Quer dizer abraçando que o o- capeta. quer dizer Você que o fica Prats defendendo o Prats, mandou você tá a Ivana abraçando aqui o pra capeta, defender hein? o Prats, Tá né? dando corda. Ivana é eu, lembrando Rodadiega e Gilberto. É só... Isso, toque, olha lá. assim, Aí sem ele olhar. fica Um fazendo já começa essas com- médias aí com a Ivana, aí fica essa troca Falando de do confete entre Bahia. os dois. É brincadeira. Você vê? A Ele gente tem que se corneta o defender na Bahia. terça, viu? Ele Panela, corneta hein? muito A gente tem que se Bahia. defender na terça, Belão. A gente tem que vir armado aqui na terça-feira, sabe, cara? Cheio de argumentos aqui, porque os dois aqui, eles fazem uma composição, é perigoso. Nós te interrompemos, desculpa. Imagina, Continua com o seu não. raciocínio dos lesionados do Aqui Mengão. é isso, é a conversa, é o papo, tem interrupção toda hora, não tem problema.